bem, irmãos, então boa noite a todos mais uma vez. E agora, enquanto as crianças estão estudando Gênesis, vamos estudar Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. E vamos ver os versículos de Lucas capítulo 14, do versículo 25 ao versículo 33. Vai ser o texto da nossa meditação hoje à noite, mas vamos somente ler os dois primeiros versículos, versículo 25 e versículo 26 de Lucas capítulo 14. Bom? Lucas capítulo 14, 25 a 26, que vai dizer assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós agradecemos mais uma vez por este dia, por essa tarde, já início de noite agradável que o Senhor nos dá, e por essa comunhão que o Senhor nos permite também hoje. Agradecemos, Senhor, porque em tudo isso nós vemos a Tua bênção, como o Senhor é tão maravilhoso para conosco. E agora, abrindo a Tua palavra, estudando aquilo que ela diz, Senhor, que o Senhor possa avivar nosso coração, que o Senhor possa nos auxiliar, Senhor, na compreensão dela, para que possamos viver, Senhor, para a Tua glória, viver uma vida que Te glorifica, mesmo como foi cantado aqui nas lutas, nas provas, sabendo que o Senhor sempre faz o melhor, baseado, Deus, nas Tuas promessas, baseado naquilo que o Senhor quer realizar, restaurar, modificar em nós. Que essa seja, Deus, nossa visão, nosso interesse nesta noite, no nome de Cristo Jesus. Amém. O tema aqui, o título melhor, nossa mensagem hoje é: o que o Senhor espera dos seus discípulos? O que o Senhor espera dos seus discípulos? Lucas 14, se você vai lá no versículo 1, inicia com o Senhor Jesus Cristo convidado para uma refeição durante o sábado, o Shabat, o dia de descanso dos judeus. Eles sempre têm por costume, até hoje, realizar uma ceia para a família, e talvez outros chamam pessoas do grupo deles. E o Senhor ele faz essa refeição na casa de um fariseu, de um seguidor desse grupo religioso dentre o judaísmo chamado de fariseus naquela época. E durante aquela refeição, o Senhor Jesus, ele cura um homem que sofria de hidropisia, que é uma doença que gera um acúmulo de água no corpo, um acúmulo de líquido no corpo. E o Senhor cura esse jovem, cura esse homem melhor. E ele também conta duas parábolas diante aqui das situações que acontecem nesse jantar, Ele nota ali que os convidados eles procuravam os melhores lugares da mesa, como os bons fariseus faziam, procuravam sempre o destaque, estar na mesa para poder apresentar a si mesmo. E o Senhor conta uma parábola, também conta uma outra parábola, aproveitando aquela ceia que eles estavam celebrando, e ele conta uma parábola sobre a ceia do reino. Então, essas duas não vão ser não vamos vê-las hoje, mas inicia assim este capítulo. E aí, quando o Senhor sai daquela refeição, ele pensa: agora eu vou para casa, vou descansar. Não. Ele sai e acontece no versículo 26 e 25 que grandes multidões seguiam ele, estavam ali, o acompanhavam. E imagine, ele acabou de fazer uma refeição, de curar uma pessoa, de contar parábolas, e aí depois ele sai e tem uma multidão querendo alguma coisa dele.
também. Né? E aqui nós vemos essa palavra, grandes multidões, é descrita no versículo 25. E interessante porque tem grandes multidões aqui, porque na verdade o Senhor Jesus ele era cercado por grupos de interesse. No livro de Lucas você encontra pelo menos aqui 5 grupos de interesses que estavam sempre acompanhando a Jesus Cristo. O primeiro grupo era o grupo dos escribas e fariseus. Nós acabamos de ver que ele estava na casa de um fariseu, que havia convidado ele para poder estar ali, né, naquela casa. E eles viam Jesus como uma ameaça à religião. E tinham o interesse em incriminá-lo diante das autoridades da lei. Era essa a finalidade dos fariseus e dos escribas. Era pegar Jesus em um ponto fraco e denunciar ele. Ou fazer com que ele pudesse ser punido na lei deles. Se você volta lá para Lucas 11, versículos 53 e 54, você vai notar exatamente isso. Que saindo Jesus dali, de uma certa ocasião, onde ele estava falando e pregando, junto ali com os fariseus e os intérpretes da lei, passaram, 53, né, os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar das suas próprias palavras, motivos para o acusá-lo. Então esse era o interesse dos fariseus e dos escribas. Mas você tem um outro grupo também, que era o grupo dos agentes infiltrados do governo. Herodes e outros, né, também estavam ali atentos ao que Cristo estava fazendo. Por quê? Porque eles viam Jesus como uma ameaça ao império e tentavam prendê-lo e matá-lo pelas acusações de revolução. Então nós notamos isso. Se você vai lá no próprio capítulo 14, só que no verso 31, deixe-me ver, havia este grupo dentre ali os judeus que queriam acusar Cristo de alguma maneira de uma revolução governamental. Também você tinha os doentes acompanhavam Cristo, e o interesse deles era exatamente serem curados, né, e serem livres das suas dores. Vai lá em Lucas 6, versículo 17 e versículo 19, e você vai notar exatamente isso. Grandes multidões de doentes seguiam a Cristo. Lucas 6, versículo 17 e 19. E descendo ele, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de toda Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Os atormentados por espíritos imundos eram curados. Versículo 19, todos a multidão procuraram tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Então este era um outro grupo de interesse. Você tem também os necessitados, né, que esperavam algum alimento. Lucas 9, versículos 16 e 17, que também fala ali sobre o milagre da multiplicação, né, recitado aí também a partir do versículo 10 ali, mas no versículo 16 vai dizer: e tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoando, partiu e deu aos discípulos, para que distribuíssem entre o povo. Todos comeram, se fartaram, e dos pedaços ainda sobejaram, e foram recolhidos 12 cestos. Então tinha esses grupos, e tinha o último grupo, que era o grupo dos curiosos. Era aquele grupo que estava esperando somente para ver os milagres e os sinais acontecerem. Eles queriam só presenciar. E aí você tem Lucas 9, versículo 37, que aponta exatamente para este grupo. Lucas 9, versículo 37, vai dizer o seguinte: no dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro a Jesus uma grande multidão. E aí lá nos versos 42 e 43 vai dizer: quando se ia aproximando o demônio e o atirou no chão e o convulsionou, mas Jesus o repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou ao seu pai. E aí o que aconteceu? E todos ficaram o quê? Maravilhados ante a majestade de Deus. Então tinha esse grupo que estavam ali só para ver os sinais e que estavam ali prontos a, de certa forma,
testemunhar daqueles eventos ali, né? Queriam saber o que Cristo estava fazendo. Esse era o grupo. E notamos aqui, irmãos, que o Senhor, né, ele não se entusiasmava com grandes multidões. Se você notar em todas as escrituras, dos sermões mais bonitos e mais profundos que o Senhor fez foram para um grupo de uma pessoa. Então ele gostava de estar com uma pessoa e conversando com aquela pessoa, mas também ele pregava para as multidões. Mas por que ele não se entusiasmava com essas multidões? Porque muitos deles estavam ali só por causa do movimento, só por causa do espetáculo, ou da quantidade de milagres ou das coisas que Cristo estava fazendo, dos benefícios que poderiam ser extraídos. Ele sabia que a maioria daquelas pessoas não estavam interessadas nas verdades espirituais, mas em seus interesses e realizações pessoais. E alguns viam Jesus como aquele que poderia estragar o seu plano, e já outros viam Cristo como um meio para obter as coisas. Mas o que nós notamos nisso tudo é que as expectativas das pessoas com relação a Cristo eram totalmente contrárias ao que Cristo esperava delas, né? Então não podemos ver a Cristo como um meio de poder obter as nossas expectativas, mas nós devemos ver a Cristo como aquele que pode fazer uma mudança em nossa vida. Ou seja, não é o que Cristo pode me dar, mas é o que Ele pode mudar em mim. Não é o que Cristo pode me dar, mas é o que Ele pode mudar em mim, né? E assim Cristo volta para aquela multidão e prega um sermão duro. Nós vamos ver que esse sermão aqui de Lucas 14, de 25 a 33, não é um sermão bonito, não tem palavras boas aqui atraentes, mas são palavras difíceis. E o Isby, ele coloca, né, um comentarista, ele coloca que este sermão é chamado de o sermão peneira. Por quê? Porque nesse sermão Cristo ele quer separar aqueles que seguiam a Ele, que o acompanhavam só para ver, né, o fervo ali acontecer, daqueles que são realmente os seus discípulos. Então Cristo queria fazer isso mesmo. E o objetivo principal nesse texto é esclarecer o que Ele espera desses discípulos. O que Ele espera desses discípulos. E a ideia central que nós vamos estudar aqui nessa noite, é que o nosso interesse com relação ao Senhor Jesus Cristo deve ser ver o caráter dele sendo formado em nós. Essa é a nossa visão quando nós olhamos para Cristo. Cristo é um meio pelo qual, né, uma vez que eu sou salvo, de fazer com que o caráter dele seja formado em mim. O meu interesse por Cristo é imitá-lo. O meu interesse por Cristo é fazer o que Cristo faz, do ponto de vista das suas qualidades, das suas atribuições, daquilo que Ele é como um homem, como o padrão de humanidade para as nossas vidas. Como podemos então ver, né, isso desenvolvendo em nossa vida, esse interesse do caráter de Cristo sendo formado em nós? E aí Cristo ele vai mostrar então o que Ele espera destes discípulos e vamos ver esses detalhes então do que Cristo ele quer realizar, ele quer fazer em nossa vida para que esse caráter dele seja formado em nós. Então, o que Cristo então espera dos seus discípulos? Então, primeiro, Cristo espera uma devoção profunda. Versículo 26, que vai dizer o seguinte: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmã, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou seja, nessa ordem, nós temos uma ordem aqui forte, que ela é dada pelo Senhor Jesus Cristo. Nós percebemos que a primeira coisa que Ele busca em nós, como discípulos dele, é uma devoção profunda. E aí Ele vai dizer o seguinte: se alguém vem a mim. E essa expressão, se alguém vem a mim, né, seria erkomai pros, aqui na língua original, aponta para uma continuação e a proximidade. Ou seja, em outras palavras, não é apenas seguir momentaneamente e de longe,
mas é um seguir acompanhado continuamente. É você estar perto de alguém e ficar perto de alguém. Então o Cristo está falando, olha, se vocês querem ficar do meu lado e me acompanhar a todo momento, aí ele vai dizer aquilo que ele quer, né? Aquilo que ele exige desse povo, desse grupo. Ele vai falar, se alguém quer seguir ao meu lado, acompanhando de perto, e ele fala, e não aborrecer, e algumas versões estão até odiar, né? O seu pai e a sua mãe, e a sua própria vida não pode ser o meu discípulo. E a palavra aborrecer aqui é a palavra misel, que não tem muito a ver com miserável, mas a misel, que é exatamente odiar, detestar ou aborrecer. Então Cristo está falando que nós devemos odiar os nossos pais, odiar a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos e a nós mesmos. É isso que Cristo quer falar aqui? Não, tá? Isso aqui é uma expressão idiomática do Oriente naquela época. O Noland, ele vai dizer que a linguagem do ódio, né, aqui é hiperbólica, né? É típica de uma expressão daquele povo ali naquele contexto. Ou seja, o ódio aqui não é uma qualidade afetiva. Ele não está falando que ele tinha ódio, que nós devemos ter ódio por nossos pais, no sentido de afeição, né? Eu tenho que, a minha emoção para com meu pai deve ser de ódio, não é isso. Mas uma negação à lealdade primária. Ou seja, eu tenho que ser mais leal a Cristo do que ser leal aos meus pais, ou a qualquer outra pessoa, ou até mesmo a mim mesmo, né? Ou seja, essa expressão idiomática, para a gente entender melhor aqui, é que nem o equivalente em português. Eu estou morrendo de fome. De fato você não está morrendo, né? Você está só expressando que você está com muita fome, né? Ou quando você vai falar assim, agora que eu tenho esse prato aqui, eu vou matar a minha fome, né? Realmente você não vai matar a sua fome, porque um dia ela vai aparecer de novo. Então você nunca vai matar a fome. Mas a ideia é que você vai se saciar, não é? Ou quando você fala assim, eu amo sorvete. Realmente você não ama sorvete. Você gosta de sorvete, porque se te der uma tonelada de sorvete para você comer naquele momento, você não vai conseguir comer. E se te mostrar depois, quando você estiver com a barriga cheia de sorvete, mostrar um pó de sorvete, você vai odiar o sorvete, né? A mesma coisa, se você fala, eu odeio jiló, né? Realmente você não odeia o jiló, né? Você não gosta da experiência de comer jiló, né? Mas o jiló está ali, bonitinho, você não vai olhar um jiló na rua e passar a faca nele, você odeia ele, né? Então é só expressando que você não gosta de comer ele. Então a ideia aqui é em relação a isso. Se alguém vem a mim e não aborrece, que pode ser compreendido aqui numa reflexão neste contexto de se alguém vem a mim e não ama menos ao seu pai, a sua mãe, a sua mulher, aos seus filhos, aos seus irmãos e irmãs e a própria vida. Essa é a mesma expressão que foi usada em Mateus 10:37, que diz assim, quem ama a seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho e a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então é nesse sentido aqui que o Senhor está colocando, nessa expressão idiomática. Ou seja, se eu não aborreço, né, se eu não me apego tanto ao meu pai e à minha mãe, né, por causa de Cristo, eu estou fazendo certo. Estou fazendo certo. Porque eu tenho que prestar amor, lealdade ao Senhor antes de qualquer outra pessoa e até mesmo de mim, da minha própria vida. Né? Em outras palavras, o Senhor estava dizendo, eu sei que vocês têm me seguido, mas também sei que vocês não são realmente leais. Né? E vocês não são leais a mim, mas vocês são leais a outro Senhor da vida de vocês. O Senhor exatamente queria mostrar isso para eles. Vocês me seguem, têm um interesse, mas eu sei que vocês não são leais, né? Eu sei que a maioria de vocês de fato não me querem como Senhor. Vocês querem aquilo que eu posso oferecer, mas não a mim como Senhor. Uma carta ele vai dizer que Jesus então chama a atenção aqui daquela multidão para cultivarem uma devoção tal a Ele, os seus discípulos, né? Que a sua ligação com tudo mais, incluindo a própria vida, deve parecer algo de valor menor.
E, irmãos, isso aqui é interessante, porque todos nós temos algo em que nós consideramos com muita estima. E nós precisamos examinar e avaliar, porque pode ser uma coisa, pode ser um sentimento, pode ser aquilo que está em nosso coração, que é maior, muitas vezes, do que o nosso Deus. E a pergunta que nós devemos fazer aqui de reflexão é: o que tem sido maior do que Jesus na minha vida? O que tem sido tão maior do que o meu Senhor, que quando é para devotá-lo profundamente, eu não tenho tanto amor por isso, por conta daquela coisa que me prende? Né? Quem é, na verdade, o Senhor da minha vida? Quem é o que dirige? Quem é aquele a quem realmente eu sirvo? Será que tem sido o trabalho? Será que tem sido a minha casa? Será que tem sido os meus sentimentos, as minhas emoções? Será que tem sido o que tem sido maior na minha vida? E o que isso tem me impedido de ter uma devoção profunda para com Deus? Porque tudo isso, tudo que é o Senhor da minha vida, que não é o Senhor Jesus Cristo, vai devotar de mim um tempo. Pode ser o entretenimento, né? Pode ser a internet. Tantas coisas podem me prender e evitar que eu tenha uma devoção profunda a Deus e uma lealdade maior com Ele. Ou seja, vivendo nesse ambiente mundano, cercado de atrativos, devo considerar que nível de devoção eu tenho construído para consigo. Qual nível de devoção eu tenho construído para consigo? Segunda exigência que o Senhor exige, que o Senhor pede para os seus discípulos, é identificação diária. Não somente precisamos ter uma devoção profunda ao nosso Deus, devotar mais tempo em comunhão, em aproximar dEle, em realmente entender o que Ele quer da minha vida, mas também eu devo me identificar com Ele diariamente. Com certeza, se eu devoto a Ele o meu coração, com certeza eu vou ser mais identificado com Ele. Versículo 27 vai dizer: qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E aqui o Senhor Jesus expõe que um verdadeiro discípulo deve carregar a sua identificação pública diária com Ele. Todo dia eu devo me vestir de Cristo, do ponto de vista das atitudes dele, do ponto de vista de como Cristo iria falar, do ponto de vista de como Cristo iria agir em determinada situação. Todo dia eu devo me revestir do novo homem, e esse novo homem é exatamente a figura do Senhor Jesus Cristo. Lucas 9:23 vai dizer: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga. Isso aqui é interessante, irmãos. O que significa então tomar a cruz? Tomar a própria cruz é um instrumento de humilhação e de morte, né? O sujeito não somente ele morria na cruz, mas ele primeiro tinha que passar por uma tortura carregando a cruz. E no meio da caminhada, ele carregava a cruz e ainda levava pauladas, ainda levava cuspidas, chicoteadas. Foi o que aconteceu com o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, tomar a cruz significa exatamente reduzir-me, humilhar-me e morrer para mim mesmo, né? É isso que significa tomar a cruz. E como é que isso ocorre então? Reduzir-me e morrer-me para mim mesmo. Eu devo fazer isso quanto aos meus planos pessoais, às minhas ambições particulares, aos meus desejos retraídos, a tudo aquilo que me prende a esta vida, que é maior do que o Senhor, em troca de viver e de se alinhar à vontade de Deus. Não foi isso que o Senhor Jesus fez? O Senhor Jesus, ele deixou a sua glória, ele deixou a morada perfeita nos céus, ele deixou aquilo que só gerava alegria e satisfação, né, como Deus, de estar ali num local perfeito.
para viver a vontade de Deus. Aonde? No mundo caído, no mundo pecador, no mundo onde ele já sabia que ele, desde o seu nascimento, que ele iria morrer. Imagine, né? E Cristo sabia, eu creio que ele sabia até o ponto que ele iria morrer, porque ele sabia a hora. Ele falou, não é a hora ainda que eu vou. Então ele já convivia e sabia que chegando naquela idade ali, os 30 e poucos anos, 33 anos, ele iria morrer. Então imagine isso na nossa mente. Ia causar algo, né? Mas imagine isso na mente de Cristo, que ele conhecia o que era perfeito. Ele sabe o que é perfeito. Descendo a esse mundo. Então isso que é o tomar a cruz. O tomar a cruz é, eu estou fazendo uma troca. Eu estou levando esta cruz. Estou levando e carregando o sofrimento que ela traz. Não só a morte, mas o sofrimento que ela traz. Em troca de me submeter à vontade de Deus. Para que eu possa chegar ao céu. E ele vai dizer o seguinte: e qualquer que não tomar a sua cruz, ele vai falar, e vier após mim. Então ele usa semelhante ao que ele usou lá no início, né? Se alguém vem a mim. Mas aqui é interessante que o seguir aqui diz respeito a um caminho de alguém que imita um outro, né? Uma pessoa que está no caminho e você está atrás dela, que o seguir é isso, né? É você estar atrás de alguém que está na frente, seguir, né? Está ali junto, né? No caminho, e você imita o que aquela pessoa está fazendo à sua frente. É essa a ideia dele falar aqui, tomar a cruz e vir após mim, né? E vir após mim. Então eu sempre uso isso daqui, né? Quando você está dirigindo um carro, né? Então, os homens e as mulheres que dirigem aqui sabem que você nunca deve olhar para só o seu carro, só para a sua frente. Você tem que olhar sempre para o carro da frente, né? Não pode olhar só para o que está no farol, mas tem que olhar já na frente o que está acontecendo. E aquele carro lá na frente, muitas vezes, o que ocorre é que tem um buraco e o carro que está na sua frente, ele vai fazer um desvio. E se ele fez um desvio, o que você vai fazer? Eu vou me desviar também. Por quê? Porque ele já viu algo que eu não vi atrás. O Marcelo que dirige ônibus, né? Tem uma visão maior, né? Está no alto. Então, ele sabe disso. Ele tem que já olhar, já ver o que está na frente lá, porque se está dando problema, ele já vai freando daqui, já vai tomar um outro caminho. E é essa a questão aqui com relação a Cristo. Eu devo olhar a Cristo e imitar aquilo que ele está fazendo. Se ele veio para cá, eu venho para cá. Se ele veio para cá, eu venho para cá. E claro, isso ocorre com relação à palavra dele. O que a palavra me orienta, eu devo fazer. O que a palavra diz que não deve fazer, não posso fazer. Então eu estou seguindo a Cristo através da sua palavra. Em 1 Coríntios 11:1 deixa muito bem claro isso. Temos aqui três, se a gente pudesse colocar assim uma questão de uma ilustração em nossa mente, temos 3 carros aqui. Em 1 Coríntios 11, versículo 1, sabia? Temos 3 carros aqui. Olha o que ele vai dizer: sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Ou seja, Cristo está na frente, o carro de Cristo ali, o carro de Paulo está aqui atrás, e nós estamos atrás, olhando para o carro de Paulo. Então, se Cristo faz assim, Paulo faz assim, nós fazemos assim. E aqui ele está falando no contexto de uma igreja em que ele estava vivo naquela época, né? Então, irmãos, olhem para mim, porque eu estou imitando a Cristo, então façam o mesmo que eu fiz. E aí ele vai falar: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, ou seja, qualquer que não fazer essa troca e me imitar naquilo que eu estou fazendo, não pode ser o meu discípulo. Interessante. Ele fala, não pode ser o meu discípulo. É a segunda vez que ele está falando isso daqui, que ele não pode ser o meu discípulo. Essa palavra discípulo aparece 257 vezes nos evangelhos de Atos e nos evangelhos e no livro de Atos, melhor. E a palavra aqui é marcetes, que diz respeito a um aprendiz. Aqui não é alguém que só apenas ouve algo, mas é alguém que é um aprendiz. E tem diferença entre alguém que é um aluno e um aprendiz? Sim.
Alguém que é um aluno, ele só absorve conhecimento, né? Mas um aprendiz, ele aplica o conhecimento. Eu lembro que certa vez eu fiz um curso chamado CAI, do Senai, né? Curso de Aprendizagem Industrial. E nesse curso era diferente da escola, e eu gostava, porque lá na escola, né, tinha os trabalhos e tal, mas era muito mais ali escrevendo, né, fazendo prova, estudando daquela forma, né, como a gente conhece. Mas no CAI era diferente, porque o professor ele ensinava no quadro e a gente fazia no computador e mexia e abria os micros lá para poder olhar as placas. Então era realmente um curso de aprendizagem, porque você saía de lá não só sabendo a teoria, mas sabendo fazer como. Fazer aquela coisa, né? O passo a passo. Então, o que o Senhor está falando aqui é que não pode ser o meu discípulo. O discípulo, a visão aqui de discípulo é alguém que é um aprendiz. Em outras palavras, Cristo está falando, se você não está disposto a se identificar comigo, a fazer essa troca entre a sua vida para viver a minha vida, não poderá ser o meu aprendiz, aquele que vai aprender comigo na experiência. E você não conseguirá aplicar o conhecimento que eu estou passando. Irmãos, e como tem pessoas na igreja, até mesmo cristãos, que são assim, que eles são bons alunos. Eles ouvem tudo, sabem toda a palavra de Deus, estudam bastante, mas na hora de ser um aprendiz, de aplicar isso, aquele conhecimento, aí a pessoa não consegue. Mas o Senhor está falando, olha, isso não é uma característica de ser discípulo. Porque aquele que é discípulo, ele toma a sua cruz, ele vem a mim e ele aprende na prática aquilo que eu estou falando. Ele aplica aquilo que eu estou falando. Ou seja, um discípulo não apenas aprende com o seu mestre, mas vive a vida do seu mestre. Por isso que ele falou que quem quiser vir a mim, quem quiser ficar do meu lado continuamente, né, acompanhando aquilo que eu estou fazendo, que é essa visão do discípulo, deve ser isso, aquele que quer vestir a minha camisa, que quer viver aquilo que eu estou vivendo como mestre. E a pergunta, irmãos, que fazemos para nós é o que realmente tenho sido, aluno ou aprendiz do Senhor? Realmente eu estou indo após Cristo como um espectador, como um seguidor, como um frequentador dos cultos e de toda a programação, né, da igreja, ou sei lá, dos vídeos que eu vejo na internet, das mensagens que eu vejo na internet, dos estudos que eu faço com meus grupos, ou eu estou buscando ser um imitador daquilo que o Senhor está me ensinando? Estou realmente tomando minha cruz, morrendo para mim mesmo e buscando fazer a vontade de Deus? E aqui, à medida, irmãos, que nós tomamos a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo diariamente, nós poderemos então imitar a vida do nosso Mestre sem sentir que é um grande fardo. Porque muitas vezes a vida cristã parece ser um fardo, porque exatamente não estamos compreendendo isso, que o tomar a cruz exige essa renúncia, que o tomar a cruz exige que eu delibere de certas coisas na minha vida para que eu possa viver a vontade do Senhor. E quando eu começo a aprender e a ser como o meu mestre, eu vou ver que a vida, né, a vida de um cristão não é realmente um fardo, mas é uma bênção. E a última, nós precisamos, como os discípulos, o Senhor espera uma renúncia total. Versículo 28 a 32 vai dizer: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? E lá no versículo 31 vai dizer: ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Então são duas perguntas, são duas parábolas que o Senhor coloca aqui. E nessas duas parábolas o Senhor está chamando, convidando aqueles ali, aquela multidão, dentre ali seguidores e discípulos, a calcular os custos de serem discípulos dele. E muitos dentre aquela multidão queriam seguir a Cristo sem muitos ou nenhum custo.
ou sem avaliar os custos que estavam incorrendo para a vida deles. Até mesmo alguns dentre os discípulos, né, como no caso da mãe de Pedro e João, né, aliás, de Tiago e João, né, ela vai chegar lá para Cristo em Mateus 20 e vai pedir ao Senhor: Senhor, que no teu reino os meus filhos não se assentem à tua direita e à tua esquerda. Aí o Senhor vai falar para ela: olha, eles, tudo bem, mas eles estão prontos para beber o meu cálice? Né? E aí ela ali, sem pensar muito, ela falou: sim, Senhor, eles estão. E ela não sabia que o Senhor realmente iria fazer com que Tiago e João sofressem o cálice que ele teve, um pouco do sofrimento dele. E ela falou: sim, eles vão sofrer. Né? Mas é isso que é ser servo do Senhor. Né? E nós temos que fazer essa conta. Não podemos ser como a mãe deles dois, que só queria as bênçãos, né? Você não, eu quero as bênçãos dos meus filhos, quero que eles se assentem lá, estejam na glória, sim, mas tem um custo isso. É algo simples. E a primeira parábola aqui fala sobre um homem construindo uma torre, versículos 28 a 30, né? Como eu falei, qual aquele, o homem, né, que quer construir uma torre, qual de vós, né, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Parece um pouco literal o que a gente está vivendo, né? Nossa igreja. Mas a questão aqui é exatamente essa, que descreve um homem que está desejoso. A palavra aqui, pretendendo, né, aquele, né, que está pretendendo construir uma torre, é a palavra thelo, que quer dizer querer, desejar, estar disposto, animado, empolgado. Ou seja, compreendemos que a vontade deve ser ponderada com a realidade. Ou seja, esse homem está querendo, ele está empolgado com a vida de ser, de fazer aquela torre, de construir aquela torre, mas ele está tão emocionado, empolgado com isso, de que ele não faz uma avaliação racional a respeito do custo do que é construir uma torre. E a questão aqui é que nós temos que ponderar a nossa vontade com a realidade. Nem sempre aquilo que eu quero vai ser possível, né? E o resultado é que, se esse homem não calcular bem o custo daquela obra, e ele mesmo assim iniciar, certamente o que vai acontecer? Ele será motivo de zombaria, de ser ridicularizado. E começou e não terminou, né? Vai ser motivo de olhar para aquela pessoa e falar: ele não é sábio. E a segunda parábola fala sobre um rei lutando uma guerra. Versículo 31 e 32 vai terminar falando: ou qual rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens pode enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Olha só. Caso contrário, estando o outro ainda longe, enviar-lhe uma embaixada pedindo condições. Enviará, né, uma embaixada pedindo condições de paz. Ou seja, esta segunda parábola, ela é a mesma coisa dessa que nós falamos anteriormente sobre um homem que constrói uma torre, mas aqui a coisa é que é mais profunda, que o custo do fracasso desse rei, que vai para uma guerra com 10.000 homens contra 20.000, é que neste caso ele não apenas vai ser constrangido, mas ele também vai ter uma destruição pessoal, a sua reputação. Ou seja, porque ele vai guerrear com um exército fraco, né, com 10.000 contra 20.000, e se ele perder aquela guerra, ele não somente perde o seu reino, mas perde a condição de rei que ele tem. Ou seja, o que o Senhor Jesus quer ensinar com essas duas parábolas? Que muitos embarcam no caminho da fé, empolgados e animados, e na expectativa de que tudo será bênção, flores e glórias, mas não avaliam o preço do discipulado de Cristo. E assim eles podem tender ao desânimo na fé. Né? Então, isso, irmãos, pode acontecer não somente com pessoas que são falsos crentes. A gente nota muito isso com falsos crentes. A pessoa vem aqui, né, chega empolgada e tal, e aí depois começa a esfriar. Né? E aí começam a vir as dificuldades, e aí começa a esfriar de novo, e a pessoa depois volta, empolga, e depois começa a esfriar de novo, começa a esfriar de novo.
Né? Não é somente com não crentes, mas também com crentes pode acontecer isso. E o Senhor pode até utilizar este método aí, né, para poder ensinar a estas pessoas. Né? O Senhor deixa aquela pessoa se empolgar, deixa aquela pessoa ficar, e aí quando ela cai, fraqueza, desanima com a fé, o Senhor pode até usar aquilo como um meio de poder, viu aí? A fé não é só algo assim fácil e que você só vai encontrar facilidades e coisas boas, mas tem dores. E o Senhor vai usar as dores para poder ensinar aquela pessoa a também ser feliz na dor. Você não acha que João não sabia isso? Foi jogado praticamente num caldeirão de água fervendo, mas ele saiu dali e estava bem. E ele, né, escreveu o Apocalipse. Só isso, né? E ele tratando as pessoas, meus amados, meus irmãos, né? Estou aqui no caldeirão, mas meus amados, meus irmãos, né? Estamos alegres, temos a salvação. Então o Senhor quer usar isso para nos ensinar. Ele está mostrando exatamente isso. Calcule bem, porque o custo é alto. Thomas Constable vai dizer: Jesus não estava encorajando as pessoas a pararem de segui-lo porque temiam e não resistiam às provações. Ele não estava chamando esse tipo de convite. Ele não estava falando assim: olha, parem de me seguir porque tem muitas provas. Pelo contrário, ele queria que os que seguissem a ele, os discípulos, fossem ou pensassem isso de forma inteligente, não ingênua. Então nós que somos crentes, nós precisamos entender, quando começa a vir provas na nossa vida, é o momento em que a gente tem que demonstrar a mesma porção de graça, de fé, de confiança em Deus, como nós tínhamos antes. É nesse momento. E Rogers, ele vai dizer que o discipulado a Jesus Cristo não é um convite para um piquenique da escola dominical, né? Onde tem um tempinho do café ali, né? Todo mundo conversa, se alegra, mas é um convite para uma guerra espiritual. Lembre-se que nós estamos numa guerra espiritual. E a pessoa que começa a seguir a Jesus e depois para de segui-lo, apenas se faz de tola. Então esse é o custo do discipulado. E aí, as palavras finais, ele vai dizer: assim, ou seja, semelhante a esses casos que eu falei, do homem que construiu uma torre que não avaliou bem, e de um rei que foi para uma guerra e não avaliou bem, assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Então, pela terceira vez, versículo 26, 27 e 33, ele está falando sobre a questão de ser ou não discípulo de Cristo. E a conclusão dele, dessas parábolas aqui, né, é que ele estava dizendo que o custo para ser discípulo é tudo o que nós temos. O Senhor não quer que você só invista parte daquilo que você tem, né? Não estou falando do ponto de vista material, estou falando de tudo, da sua força, da sua energia, da sua capacidade. Ele não quer que só invista meia boca, mas Ele está te chamando para você investir tudo, inclusive a sua própria vida. Mas toda a sua vida deve visar exatamente essa renúncia. O Senhor estava dizendo: se querem me seguir, vocês devem entregar ou renunciar tudo a mim. Seus planos, suas expectativas, seus sonhos, seus desejos, seus direitos, se você acha que tem direito sobre algo, suas posses, seus pontos de vista pessoais. Tudo deve ser passado pela minha palavra. Você não é a palavra final da sua vida. Ele está falando isso. Você não é a palavra final da sua vida. Não é o que você quer acontece. É o que Deus quer na sua vida que vai acontecer. Por isso que Paulo entendia exatamente isso, irmãos, lá em Filipenses 3, de 8 a 7. Acompanhe aí o que ele está dizendo lá em Filipenses 3, de 8 a 7. Mas o que para mim era lucro, né? Isto eu considerei perda por causa de Cristo. Paulo tinha um bom nome, Paulo tinha uma posição social muito boa, Paulo era muito conhecido, né? Paulo tinha um conhecimento enorme dentro da crença dele, do judaísmo naquela época. Mas Paulo olhou para Cristo e olhou para tudo que ele tinha e falou: olha, realmente Cristo é maior, eu aborreço tudo, né? Por causa de Cristo, né?
eu deixo tudo para trás para viver, para me identificar diariamente com Cristo. E eu renuncio a tudo, eu considero tudo como refúgio, né? Até em outras versões eu considero tudo como esterco até. É a versão mais literal da coisa. Eu considero tudo como esterco, como nada, para conhecer a Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, né? Que é esse esterco, como refúgio, para ganhar a Cristo. Aplicação, irmãos. O que podemos, então, compreender disso daqui? Dessa renúncia total. Quais são as áreas, ou a área da minha vida em que eu não estou entregando a Jesus Cristo? Realmente estou renunciando a tudo ou a parte da minha vida? Realmente estou me submetendo à vontade do meu mestre? Ou estou só entregando para ele alguma coisa para ele não achar que eu não estou fazendo nada para ele? O mestre renunciou a tudo para nos dar o tudo. O que nesta vida seria o tudo para mim que eu não possa renunciá-lo para ele? De novo, o mestre renunciou a tudo para dar o tudo a mim. O que nesta vida seria o tudo para mim que eu não possa renunciá-lo a ele? Se como salvos, irmãos, nós queremos ver o caráter do Senhor em nós sendo formado, nós precisamos nos dedicar a essas 3 ações que eu mencionei. Devoção profunda. Vamos largar aquilo que está nos impedindo de ter uma devoção profunda a Deus. Identificação diária. Todo dia é saber que, olha, eu acordei, eu tenho que me vestir de Cristo. Eu tenho que me vestir da característica de Cristo, dos atributos de Cristo, e viver isso na minha vida diária. E renúncia total. Eu devo dizer, Senhor, minha vida não é minha, meus planos, não quero que o Senhor realize, mas eu quero viver os teus. Eu quero viver a tua vontade. Certamente, irmãos, nós temos condições ainda muito mais favoráveis de viver isso do que muitos cristãos que estão no mundo. Você é livre para fazer como um cristão tudo o que você quiser, do ponto de vista legal, lícito, né? Você pode sair, vir na igreja, passear, ir para o trabalho em paz, ninguém vai perturbar porque você é um cristão. Mas tem pessoas no mundo que tem que viver isso daqui literalmente, e o custo até pode ser a sua própria vida. Porque nós que temos essa vontade de poder viver uma devoção profunda com Deus, crescer em conhecimento a Ele, né? Testemunharmos mais do amor dele para outras pessoas, porque não conseguimos. Tem cristãos que estão morrendo até, né? Como nós vamos ver nos próximos domingos. E é isso que o Senhor espera então, irmãos, dos seus discípulos. É Ele vivendo em nós. Gálatas 2:20. O que diz Gálatas 2:20? Logo, já não sou eu quem vive, mas quem vive em mim? Mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, né, nesse corpo aqui, mortal, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Então, que o caráter de Cristo seja formado em nós, e não nós formando em nós o nosso próprio caráter. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós agradecemos por esse texto precioso de Lucas. Agradecemos porque o Senhor colocou exatamente ele aqui como um despertamento para a nossa vida de discípulo. Para não nos acomodarmos, Senhor, de que uma vez que somos salvos, nós podemos levar a vida de qualquer maneira. Pelo contrário. Que o Senhor possa esclarecer, Senhor, os nossos corações, abrir este entendimento, para sabermos que, como discípulos agora, nesta posição de discípulos, de aprendizes do Senhor, nós somos convidados, chamados, convocados, para renunciar tudo a Ti, para também nos identificarmos com o Senhor diariamente, e para que também, Senhor, nós possamos ter uma vida devotada a Ti, não devotada a qualquer outra coisa que seja colocado
no altar do nosso coração como o Senhor de nossas vidas. Nos ajuda, Senhor. Concede uma semana a bênção, na graça e vivendo estas verdades. Em nome de Cristo. Amém.